Olá, turma linda do meu coração. Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, na companhia dos seus amigos, da sua família e principalmente na companhia do nosso querido, amado amigo Jesus e do doce Espírito Santo. E aí, prontos para mais um bate-papo? Prontos para mais uma história legal? Bom, turminha? Hoje a professora Esther trouxe para vocês um conto oriental com o título A Semente da Verdade. Vamos ver o que nós podemos aprender com essa história? Vamos lá? Então, ó, no reino lá do Oriente, o imperador precisava achar um sucessor. Sem filhos nem parentes próximos, ele tomou uma decisão. Então, ele estava lá no seu palácio imperial e aí ele decidiu tomar uma decisão. Chamar todas as crianças do reino. E tal foi uma dessas crianças que foi chamado porque ele era um ótimo menino, dedicava-se ao jardim da sua casa e cada planta que ele tocava crescia que ficava a coisa mais linda, viçosa, forte. E no dia marcado, todas as crianças lá do reino, inclusive o tal, dirigiu-se ao palácio do imperador. Lá se foram todas as crianças para saber o que o imperador queria delas. E quando elas chegaram lá no palácio, o imperador deu uma missão para todas essas crianças. Qual foi a missão que ele deu? Crianças, preciso escolher o meu sucessor entre vocês. Vou lhes dar uma tarefa. Aqui está algumas sementes e quero que vocês as cultivem. O trono será daquele que me trouxer daqui um ano a planta mais bonita. Ah, quando ele falou isso, o tal ficou numa felicidade só. Por quê? Ele era jardineiro, ele entendia de plantas, então com certeza ele iria tirar aquilo de letra. E aí o tal pegou a sua sementinha, plantou num vaso e se pôs a cuidar dela. E tal era um excelente jardineiro. E por mais que ele se esforçasse, a sementinha dele não queria brotar. E o menino fez de tudo o que podia, mas os seus esforços não adiantaram. Todas as outras plantas do seu jardim cresciam, mas a sementinha no vaso, nada. Até o dia de apresentar a planta ao imperador, a semente do tal não havia brotado. E o menino estava tão preocupado que não queria enfrentar as outras crianças e nem enfrentar o imperador. E aí ele foi e desabafou com seu vovô. Ele foi e falou assim: ah, vovô, como é que eu vou fazer? A minha sementinha não quer brotar. E aí o vovô foi e falou para ele: você é honesto, vá até o imperador, diga a verdade, sua dedicação foi a máxima, mas a semente não brotou. Não se envergonhe, querido. Apenas explique o que você fez, pois devemos sempre agir com honestidade, buscando a felicidade, sem que nossa alegria faça alguém infeliz. Então, tal obedeceu ao avô e foi ao palácio. Lá se foi ele com a sua sementinha para o palácio. Chegando lá, o imperador estava lá, né, sentado, aguardando as crianças para poder, né, ver o que tinha acontecido com a plantinha de cada um. E o imperador chamava as crianças, examinava as suas plantas, uma por uma, ele examinava, só que o imperador não esboçava nenhuma reação.
O tal estava muito nervoso, porque o imperador, vendo aquelas plantas lindas, maravilhosas, não esboçava sorriso, nem esboçava contentamento, e ele foi ficando nervoso. Se o imperador não havia até agora aprovado nenhuma planta daquelas maravilhosas, o que diria então do seu vaso sem nada? E tal foi ficando para trás. Quando se deu conta, ele era o último da fila. Ele tinha ficado por último. E aí não tinha mais como ele correr. Chegou a vez dele. O que que ele fez? Ele se prostou lá na frente do imperador e, né, quando ele chegou lá, né, chegou sua vez, ele se prostou, o imperador foi e falou para ele: "Vejamos, meu jovem, o que tem aí para mim?" E o tal não pôde mais evitar as lágrimas. Com a cabeça baixa, mostrou o vaso para o imperador e disse: "Senhor, eu sou o jardineiro e uma das minhas virtudes é a perseverança. Mas por mais que eu tenha me esforçado, a semente não brotou. Meu avô ajudou-me a pensar sobre o que fazer e eu optei por dizer a verdade, contar sobre o meu esforço e me pedir perdão. Não se envergonhe, criança, você fez o certo", disse o imperador para o tal. "A sua grande virtude foi dizer a verdade, pois eu havia queimado todas as sementes e nenhuma poderia germinar. Portanto, você foi o único que de fato plantou a semente da verdade. Algumas vezes a verdade não é tão bonita quanto uma flor, mas precisamos encará-la com coragem para vencer os grandes desafios." Então, esta é a nossa história de hoje. E o que nós aprendemos, criança, com essa história? Que às vezes a gente, né, com medo, principalmente vocês crianças, né, com medo assim de tomar uma bronca da professora ou uma bronca do papai, da mamãe, ou ficar de castigo, o que que eu faço? Eu opto por não falar a verdade. Eu vou e dou uma desculpa, pego mentira sobre algum fato, alguma coisa da professora na escola. Gente, todo mundo trouxe a lição de casa, trouxe o trabalho que eu pedi para entregar hoje. E professora, em vez de falar bem assim, esqueci, não fiz. Não, ó, professora, o meu gato derramou a ração em cima. Ah, o cachorro mijou no meu coisa. Ah, meu irmãozinho molhou. Inventa uma desculpa, pega uma mentira. Mas a Bíblia, em João 8:32, olha só o que é Jesus que fala, ó. "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Está lá em João 8:32. No livro de Tiago também, Tiago fala: "Portanto, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo." Às vezes é difícil, mas é melhor você falar a verdade do que você ficar por mentiroso. E aí as pessoas não acreditar mais em você. Assim como todas aquelas crianças, já pensou que vergonha quando o imperador pegou aquele menino com o vaso único que não tinha nenhuma flor e falar ele foi o único que falou a verdade? Já pensou? Que vergonha! A minha mamãe, ela falava bem assim quando a gente era criança: quem fala a verdade não merece castigo. Então, por mais, às vezes, que grande que fosse a arte que a gente tinha feito, porque nós somos em 7 irmãos, então sempre tinha um mais sapeca que o outro, que aprontava, mas por mais que a gente aprontasse, a gente falasse a verdade, a minha mãe, o mais que ela falava: ó, você aprontou, mas falou a verdade. Então, ó, eu já te perdoei, mas agora você vai ajoelhar, vai pedir perdão para Papai do Céu para ele perdoar essa sua mentira. E não minta, mas, ó, essa mentira não, essa arte que você fez. E é isso aí, não pega mentira, porque se mentir para mim, além de pedir perdão para Deus, você ainda vai tomar uma surra. Então a gente já sabia disso, e para não tomar a surra, nós sempre falamos a verdade. Assim, ó, como Jesus falou, né? Tá aqui, ó, em João 8:32, ó. "E conhecereis a verdade vos libertará."
Então, a verdade nos liberta do quê? Do castigo. Não só do castigo, porque quem conhece a verdade, ele está liberto, porque ele fala, por que eu vou pegar mentira? Então, vai falar a verdade. E olha só a musiquinha que eu trouxe aqui para cantar com vocês, ó. Mentirinha, não, 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 minha língua já tem dono. Mentirinha, não, 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 é de Deus meu coração. Mentirinhas, não, 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 minha língua já tem dono. Mentirinha, não, 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 é de Deus meu coração. Então, se você tem Jesus dentro do coração, ele fala, deixar a mentira e falar a verdade. Então, crianças, por mais que doa, que dá aquela coisa no coração, fala a verdade. Fala a verdade, sabe por quê? Principalmente hoje em dia, porque que é importante você falar a verdade, não inventar conversas mirabolantes. Porque às vezes, se você fica falando a mentira para a mamãe, para o papai, para o adulto, quando você estiver passando por alguma situação de perigo que for realmente verdade, aí ninguém vai acreditar em você. E aí é que tá o X da questão. Digamos que você, tô dando só um exemplo, que você sempre fala bem assim pra mamãe, mamãe, fulano mexeu comigo lá na rua. E aí a mãe vai, ninguém mexeu com você. Mamãe, olha, me xingaram na escola. E aí a mãe vai lá quebrar bronca. Não mexeram, não xingaram com você. Pega que você pegou a mentira. Aí daqui um dia, você tá vindo da escola para casa e alguém mal intencionado mexe com você. Aí você vai e fala bem assim pra mãe: mãe, olha, eu tava vindo pelo caminho e um adulto, um fulano, falou isso pra mim, quis mexer comigo. Sua mãe: menino, para de pegar mentira, você não cria vergonha nessa cara? Tá mentindo de novo? E é verdade. E aí você se coloca numa posição de perigo, né? Sem ninguém acreditar em você, ir lá e ver o que realmente está acontecendo, porque você pegou mentira. Então nunca deixe, crianças, de falar a verdade. Por mais às vezes que doa, que falar a verdade vai a mãe deixar você de castigo, deixar você sem o videogame, sem o seu celular. Antes isso do que de você pegar mentira e quando você falar a verdade ninguém acreditar, tá bom? Então vamos fazer uma oração, pedir para o Papai do Céu nos ajudar a sempre falar a verdade, assim como o Tal falou, que olha só, algumas vezes a verdade não é tão bonita quanto uma flor, mas precisamos encará-la com coragem para vencer os grandes desafios. Então, se você quer vencer todos os desafios da vida, fala a verdade. Querido Deus, muito obrigado, papai, pelo dom da vida que o Senhor nos deu. E, Senhor, através do seu Filho Jesus, nos ajuda a falar a verdade. Que a verdade seja ao nosso direcionamento da nossa vida. Que falar a verdade, Senhor Jesus, faça parte das minhas atitudes, do meu comportamento, que através da verdade, da tua salvação que está dentro do meu coração, o Senhor me ajude a sempre falar a verdade, seja para quem for, seja adulto, seja aquele que cuida de mim, e aonde eu for, que a tua verdade seja o meu norte, seja o meu guia, papai. Amém. Bom, turminha, muito obrigado por você estar aí do outro lado curtindo mais essa história aqui comigo. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve lá, aperta o sininho na opção todos para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube te notifique você. Curte, comenta e compartilha, porque quando você está compartilhando aqui o canal, você está fazendo o quê? Você está espalhando verdade para os seus amiguinhos. Sabe aquele amigo que sempre pega mentira para você lá na escola? Que fala bem assim, vou trazer um doce para você amanhã, no outro dia não leva. Que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Depois que você vai acreditar e fala, que bobo, é mentira. Manda esse vídeo para ele, para que ele entenda que quem fala mentira, às vezes se dá mal, que o bonito é sempre falar a verdade. Beijo para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.